As dimensões do silo trincheira é calculado em duas etapas. Na primeira, define o volume que vai ter o silo. Depois, calcula as dimensões. Para calcular o volume da silagem, o produtor precisa saber quantos animais serão alimentados, quanto fornecerá de silagem para cada animal e qual o período da suplementação, que geralmente segue a estação da seca, variando de 90 a 150 dias. A conta é simples. Multiplica o consumo dos animais de 10 a 25 quilos por cabeça, vezes o período que será suplementado, vezes o número de animais a serem suplementados. Com o volume da silagem calculada, determinada, com as toneladas, multiplicando a tonelada de silagem por 2, você tem qual o volume do silo. Porque um metro cúbico de silo, ele tem mais ou menos 500 quilos de silagem. Definido o volume do silo, o próximo passo é calcular as dimensões. O primeiro ponto a ser calculado é o comprimento, afinal, ele depende da fatia que será cortada diariamente do silo. A fatia deve ser de pelo menos 15 centímetros, porque leva em consideração o comprimento de ar que penetra na silagem todos os dias durante a retirada do material. Multiplica a fatia pela duração do período da seca. Para determinar a altura, depende do tipo de silo. Geralmente, se utiliza o silo trincheira ou de meia encosta, como este aqui, em que a altura será de 1,5 m a 3 metros. Por fim, calcula a altura mais larga, que fica em cima, e a largura mais estreita da base. A largura do topo, ela tem que ser mais larga, porque vai formar um trapézio para acomodar melhor a silagem e ela se compactar melhor. Então, esse trapézio tem uma inclinação que se calcula da seguinte forma. Você aumenta meio metro na largura do topo a cada metro da altura. Se você tiver 2 metros de altura, a base mais larga, que é a base do topo, vai ter 1 metro a mais do que o comprimento da base mais estreita embaixo. E para ter mais qualidade da silagem, o produtor tem que se atentar ao revestimento e à cobertura também, né, Haroldo? Sim, o revestimento mais indicado é o de alvenaria, como esse daqui, de concreto, bem isolado, a umidade do solo, do material ensilado, para garantir que não vai haver nenhuma perda. E a cobertura, a melhor, é que seja feita com uma lona de plástico, principalmente aquela lona de dupla face, com pelo menos 150 micras, que é a lona mais durável e pode ser utilizada por mais anos seguidos. Se a intenção for diminuir os custos do silo, pode-se utilizar material sem alvenaria, direto no solo. Isso se o terreno for bem argiloso. Neste caso, o produtor deve calcular o volume do silo com uma perda de 5% por conta do contato da silagem com o solo. A lona garante o isolamento do ar com material ensilado. Para proteger, é indicado colocar uma camada de capim seco ou palha, a fim de impedir que o sol bata ou mesmo que animais pisem e danifiquem essa lona. Em cima da palha é colocada uma camada de terra, para dar peso e evitar que o vento leve a palha. É verdade, Haroldo, que na prática o gado come mais silagem do que feno? É verdade. A silagem ela tem um teor de água muito alto. Ela tem 35% de matéria seca e 65% de água. Já o feno ele tem 8% de água e 82% de matéria seca. E o que regula a ingestão pelos animais é a matéria seca. Então o animal, para consumir a mesma quantidade de matéria seca, ele vai consumir mais silagem do que feno. Um animal que consome 17 quilos de silagem come o mesmo do que um outro que consome 7 quilos de feno. Ou seja, os dois vão comer 6 quilos de matéria seca. Kylie Rodrigues para o SBA.